Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje nós estamos aqui para falar sobre a mais nova interpretação de uma das famílias mais queridas de todos os tempos. É claro que eu não poderia estar falando de outra senão a família Addams, que vem aí com uma versão mais moderna na forma de uma animação em 3D. Esse filme veio aí para agraciar o nosso Halloween e... como é que tá? Tá bom? Tá ruim? Bem, se liga nesse vídeo que eu já te falo. A família Addams. Boas notícias, pessoal. O feioso já era. Vandinha, desenterra logo o seu irmão. Assim você enfraquece a genética da família. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje Gomes e Mortícia Addams são perseguidos desde sempre por sua aparência monstruosa e costumes fora do comum que fazem com que não sejam desejados perto de sociedades humanas. Depois de serem perseguidos no próprio casamento, eles acabam fugindo, esbarrando em um asilo abandonado e resolvem transformar aquele lugar em seu verdadeiro lar. É por lá que eles vivem por 13 anos e têm seus dois filhos, Vandinha e Feioso. Mas, após a chegada de uma sociedade de humanos na base da colina do asilo, eles acabam tendo que lidar com toda a situação de novo. Eles devem tentar conviver com os humanos ou tentar se manter escondidos para sempre. É aí que entra a vilã do filme, uma humana que pretende derrubar a casa dos Addams e transformar aquela vizinhança em algo perfeito para o seu show de televisão. Enquanto os Addams debatem se devem se juntar ou se manter separados dos humanos, essa vilã promete destruir tudo dos Addams e manter tudo belo e perfeito. Bem pessoal, baseado nos filmes antigos da família Addams, esse filme tinha a obrigação de ser charmoso. E olha só, nesse quesito eu vou dizer que o filme acerta. Todas as horas que você tá com a família Addams, seja qualquer personagem mesmo, você tá vendo aquele charme transbordando, os personagens são muito legais, muito divertidos. Você vê que eles têm personalidades muito bacanas, as piadas que eles fazem também são muito bacanas. Toda a interação que eles têm um com o outro, de falar tipo, eu estou tão infeliz, quando na verdade eles estão gostando, de, sei lá, tentar se elogiar de formas macabras. É uma coisa bem interessante que a gente mal vê hoje em dia, é aquela coisa do brincar com o terror, só que puxar mais para um lado casual, um lado mais comédia. E esse filme faz a mesma coisa que os filmes antigos fizeram, que é basicamente fazer você se apaixonar por toda a família. E isso é muito importante porque se isso não acontecesse ia ser só tosco, só que nem eu falei, o filme faz isso muito bem. Desde o design dos personagens, as suas expressões corporais, a sua dublagem que inclusive tá perfeita e tudo mais, né, no caso. As piadas funcionam muito bem, o design funciona muito bem, a animação funciona muito bem, tudo relacionado ao universo da família Addams e toda aquela coisa dos monstros e tudo mais é muito divertido de se ver. E cara, quase vende o filme inteiro. É uma pena que os humanos sejam horríveis. Apesar do foco ser claramente na família Addams, os humanos ainda fazem uma parte considerável desse filme. Então assim, é a partir do momento que mostra a sociedade dos humanos, que mostra a vilã, que mostra todos os personagens humanos, que você tem uma certa mudança na animação. Enquanto você tá lá com a família Addams, é tudo muito criativo, muito bem feito, muito texturizado, muito estilizado, digamos assim. A partir do momento que você vai pra Terra dos Humanos, fica tudo muito chato, muito genérico, muito colorido, do jeito meio estranho. E é claro que isso pode ser proposital, porque é aquela coisa, você tá ali pra estar interessado nos monstros, você não tá ali pra estar interessado nos humanos. Os humanos são a parte chata do filme. O problema é que tem até um certo nível onde você pode fazer isso e o filme não ficar com uma aparência meio estranha. Porque se essa foi a ideia, os caras fizeram tão bem que eu me incomodei bastante. Porque, cara, nenhum dos humanos tem nenhuma aparência que se destaca, a não ser a vilã, que tem um cabelão. E se não fosse por isso, ela também não se destacaria. A animação também começa a mostrar certos níveis de decadência. Quando você tá na cidade dos humanos, você vê quão barata essa animação foi. Porque as roupas são muito sem textura, o asfalto, as casas, tudo é muito sem textura. As roupas parecem que são coladas ao corpo, elas têm muito pouco movimento ou quase nenhum. Os humanos não têm expressão corporal nenhuma, assim, eles são todos a mesma coisa. E o mundo deles é
zero de criatividade, 0. Eles só copiaram uma cidade aleatória e botaram, apesar da proposta ser meio diferente, ser aquela coisa tipo, a vilã tá construindo as próprias casas e quer deixar tudo bonito a visão dela. Você pode ser criativo com isso, mas infelizmente não, ela só constrói umas casas aleatórias rosas e é isso aí. Então, infelizmente, o filme fica com essa discrepância que, pra mim, que gosta muito de animação, ficou um pouco estranho e deixou um pouco da experiência do filme mais pra baixo. Eu, pessoalmente, acharia muito melhor ver um filme só da família Addams. Eu conseguiria assistir isso numa boa e me divertiria do começo até o fim. Mas é claro que os problemas do filme não estão só nesse ponto da animação. O problema do filme também tá no roteiro, porque esse filme essencialmente tem 3 histórias. A primeira história é do Gomes e da Mortícia tentando achar um novo lar, tentando toda essa convivência com os humanos, que é claro, é a história principal. Bem próximo disso tá a história da Wandinha, que faz amizade com uma garota humana e acaba meio que pegando um pouco da natureza dela, enquanto ela passa um pouco da natureza dela para essa garota também. E além disso, nós temos o plot do Feioso com o Gomes. O Feioso tá chegando numa idade onde ele tem que passar por um ritual de família. Eles nunca explicam qual é o objetivo, mas eu assumo que seja tipo um bar mitzvah da vida, pra você se tornar um homem ou sei lá. E são todos plots até interessantes, o problema é que eles são muito clichês, assim. Você sabe que a família Addams vai conviver com os humanos, você sabe exatamente o que vai acontecer com a Wandinha quando ela começar a ir contra a família e depois ela vai perceber que ama eles e tudo mais, e que os valores deles são bons. Você sabe o que vai acontecer com o Feioso, porque ele fala que não consegue fazer o ritual, e no final ele vai e faz do jeito dele. Gente, não tem como dar spoiler desse filme, porque não tem quem não adivinhe o final do filme logo no começo. Eu adoraria que eles tivessem pego todas essas histórias e feito, tipo, no plot twist, alguma coisa assim, algo diferente, mas infelizmente eles não fazem. E infelizmente isso também leva o filme um pouco pra baixo. Além do fato de que você tem 3 histórias no filme e nenhuma delas parece ter uma resolução boa. A resolução da história da Mortícia, do Gomes e da Wandinha com a amiga dela é basicamente a mesma. E é uma resolução tão fraquinha que vem tão do nada que chega daquela coisa tipo, poxa, é isso? Eu vi 1h e pouco de filme pra isso? Acho que a solução que mais agrada é da história do Feioso, e a história do Feioso quase não tem nem propósito de acontecer, sabe? Então assim, é meio triste quando a história B fica mais legal que a história A. A história, infelizmente, ficou fraca, e eu acho que se de fato eles explorassem um pouco mais do universo, ao invés de botar essas historinhas clichê, seria bem melhor. Pode até ter uma história clichê, mas eu acho que o fato de estar naquele mundo ajudaria mais, porque todas as vezes que tem uma piada referente àquele mundo, que tem alguma coisa legal, tipo as plantas carnívoras, o leão deles, que é o mascote e tudo mais, toda vez que eles estão fazendo coisas bizarras, o filme é ótimo. Só que a todo momento que desvia disso, o filme fica péssimo. Então, eles não aproveitaram o que eles tinham de bom pra mostrar, e isso é um problema. Já a trilha sonora do filme segue muito a base da trilha sonora mais antiga, né? É claro, a música tema com aquele e tudo mais, que você já conhece. Mas enfim, a trilha sonora é bem legal, bem serviçal. Só que esse filme sofre da mesma doença de muito filme de animação moderno. Ele tenta botar música pop onde não deve, que não combina com o filme de jeito nenhum. Isso é um problema, todo mundo devia parar de fazer isso, porque isso é horrível. Tá bom que eu dou desconto pra uma das músicas pop, porque ela rende uma piada bem legal ali no meio do filme. E bem, pessoal, pra não deixar esse vídeo muito longo, nós temos aí personagens incríveis num mundo incrível, que se comportam de maneiras incríveis, mas que infelizmente estão acompanhados de histórias muito clichês, uma trilha sonora que não combina tanto com o filme, um vilão sem sal nenhum e uma animação que acerta na metade do tempo e erra feio na outra metade. Então é por isso que eu dou pra esse filme uma nota 5 de 10. É um filme que está na metade do seu caminho, como eu já disse para vários outros filmes que eu dei essa nota. Infelizmente, é verdade. Porque assim, ele acerta literalmente metade do filme e a outra metade é
tão chatinha que dá até vontade de não ver de novo. Só que apesar disso, eu vou deixar aqui a minha recomendação para vocês verem, porque apesar de eu estar dizendo todas essas coisas de ruim, eu ainda acho que o universo da família Addams é muito divertido. Ele vale a pena ser visto pelo menos uma vez. Então se você é fã da família Addams, vai ver. É um ótimo filme de Halloween, talvez vire um clássico no futuro. Se você não conhece a família Addams, nunca viu, vai ver também, vai conhecer, é bacana, você vai gostar. Então pessoal, isso é tudo que eu tinha pra dizer. O que vocês acharam? Vocês já viram o filme? Deixem aí nos comentários. Vocês querem ver? O que vocês estão esperando que seja? Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente tá sempre postando coisa boa lá. E eu acho que eu vejo vocês na próxima. Feliz Halloween e falou!